Atenção, revisão da vida toda, votação atualizada. Pessoal, o que está acontecendo aqui na votação dos embargos de declaração da revisão da vida toda? Relator ministro Alexandre de Moraes foi favorável. Vamos já relembrar os votos aqui, porque eu tô vendo que tá tendo muita confusão. E eu vi gente comentando, doutor, traz só o resultado final. Eu falo, oxi, fala pros ministros, rapaz. Oxi. Eu tô trazendo conforme estão acontecendo os fatos, né, meus amigos? Aí um reclama que tá atrasado. Aí o outro reclama que quer só o resultado final. Aí comenta aqui então, pede pros ministros. Ministros do STF, bora! Vamos resolver então. Vamos resolver. O aposentado não aguenta esperar mais. O aposentado tá tendo crise de ansiedade. O aposentado não consegue dormir. Não sabe se vai ter dinheiro para comprar o remédio. Vamos agilizar esse pagamento da revisão da vida toda, senhores ministros. Que absurdo que estão fazendo com os aposentados do INSS. Para que isso? Já ganhamos lá no STF dia 1º de dezembro de 2022. E por que até agora tem um monte de aposentado que ainda não recebeu? É um absurdo, pessoal. Eu concordo com vocês. Vamos junto. Ministro Alexandre de Moraes, então, apresentou o relatório e o voto. Favorável, mais ou menos, né? Beleza. Ministra Rosa Weber, favorável, mas mais ou menos também, mas menos pior também, né? Aí o ministro Cristiano Zanin, ele não concordou nem com a Rosa Weber, nem com o Alexandre de Moraes, apresentou aquela divergência para jogar o processo no STF, jogar 3 anos e meio de trabalho no STF no lixo e voltar o processo para o STJ. E quem que acompanhou a divergência? Bom, tivemos então 2 divergências, correto? Ok. Ministro Barroso acompanhou o ministro Zanin. Ministro Edson Fachin acompanhou a Rosa Weber. Bom. E agora a atualização. Ministro Dias Toffoli acompanhou integralmente, sem ressalvas, o ministro Cristiano Zanin. Então, para ficar bem claro o que cada um está acompanhando, o que cada um está pedindo aqui. Ó, esse é o voto do ministro Alexandre de Moraes, certo? Vamos só o que interessa aqui, que eu já li esse voto aqui, mas caso tenha ficado alguma dúvida, ele disse o seguinte, ó. Sobre os outros pontos, né, ele já nem quer saber mais, mas ele se manifestou sobre modulação de efeitos. Então, ele falou, ó, recomenda que a modulação de efeitos da decisão para que se exclua. Tem gente que leu errado para os aposentados aí em outros canais, viu? É para excluir do entendimento a revisão de benefícios previdenciários já extintos. Benefícios de pessoas que faleceram e não deixaram uma pensão por morte, por exemplo. E também a um auxílio-doença que não virou uma aposentadoria por incapacidade. Uma aposentadoria por invalidez. Antigamente era chamada assim, tá? Então, esse tipo de benefício extinto já não tem o que fazer. Há outra discussão, é sobre a pessoa que entrou e faleceu ao longo do processo, tá? Aí, habilitar herdeiro, habilitar sucessor, tudo mais, isso é uma outra discussão. Muito bem. E também excluir do entendimento da tese do tema 1102, excluir revisão retroativa para trás, atrasados, né? Pagamento de parcelas de benefícios quitadas anteriormente ao julgamento por força de decisão já transitada em julgado. Então, para quem tinha recebido parcela de benefício com força de decisão transitada em julgado. Então, quem já tinha entrado com processo e já teve o trânsito em julgado. Dessa forma, ele entendeu que haveria sim já, por razões de segurança jurídica, como limitar esses atrasados. Mas você está entendendo que essa hipótese alcança um número muito pequeno de aposentados, né? Então, esse aqui seria, ao nosso ver, aqui
se for isso mesmo, né? Porque ele até corrigiu o texto. Vocês lembram que o primeiro voto dele não estava muito claro? E assim, agora nos parece que ficou mais claro. Revisão de benefício quitado anteriormente ao julgamento por força de decisão já transitada em julgado. Quem já tinha recebido o seu benefício por força da via judicial. Nessa hipótese, adotando então a orientação do STF, falou que essas parcelas precisam ser corrigidas a partir do julgamento do mérito, 1/12 de 2022. Esse entendimento prestigia o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que não pode prejudicar aqueles que recorreram ao Poder Judiciário. Por isso que é importante você entrar com ação e não na via administrativa. O próprio ministro Alexandre de Moraes falando que uma decisão não pode prejudicar aqueles que recorreram ao Poder Judiciário. Então, por fim, né, excluir benefício previdenciário extinto, você já entendeu, e também excluir revisão retroativa de benefícios já pagos por força de decisão transitada em julgado, para que sejam corrigidas as próximas parcelas a partir da data do julgamento, 1/12 de 2022. É o voto. Beleza. Por enquanto, ninguém acompanhou o ministro Alexandre de Moraes. Então, está sendo um voto solitário. Um voto aqui. Aí, voto da ministra Rosa Weber. Ela falou que o Zanin pediu vista, então ela já ia antecipar o voto. E o voto dela foi o mesmo, né? Ela já se aposentou, então ela não alterou o texto nem nada. E tá aqui, ó. Ela modulou os efeitos da decisão, divergindo do Alexandre de Moraes. Então não é o mesmo voto aqui. O Alexandre de Moraes está aqui sozinho e a Rosa Weber votando para que se exclua a possibilidade de revisão de benefícios previdenciários já extintos. Então isso aqui praticamente assim, eu tenho um familiar que faleceu em 2016 e ele não deixou pensão por morte, não deixou nada. Então nesse caso não vai ter como revisar esse tipo de benefício, tá? 2. Para excluir ajuizamento de ação rescisória. Ação rescisória é um termo jurídico, é um nome de uma ação que serve para quebrar o trânsito em julgado. Então, por exemplo, eu perdi um processo, justiça deu trânsito em julgado, só que agora a justiça está dando favorável, será que eu posso quebrar essa decisão? Ela está dizendo que não vai poder entrar com ação rescisória, com fundamento na tese firmada para decisões que tenham transitado em julgado antes de 17/12 de 2019. Mas é para quem tinha pedido revisão da vida toda e teve o trânsito em julgado antes de 2019. Quase ninguém, pessoal. Muito difícil também entrar aqui contra decisões assim, porque a justiça ela tinha um entendimento anterior. O STJ, né, e é o que estão entendendo aqui, que o STJ mudou a sua jurisprudência. Então, para quem tinha decisões com trânsito em julgado antes de 17/12 de 2019, não vai poder entrar para entrar com uma ação rescisória. E também para excluir o pagamento de diferença de valores anteriores a 17/12 de 2019, data do julgamento do STJ, ressalvados processos ajuizados até 26 de junho de 2019. Então ela fez essa modulação de efeitos protegendo uma parte dos processos para quem entrou até junho de 2019. Então, nesse caso, se você entrou até junho de 2019, tá tranquilo, porque você teria todos os atrasados, né, os 5 anos a contar da data da entrada da ação, mais as parcelas que se venceram ao longo do processo. E já vai aí para uns 8 anos de atrasados. E tivemos a vitória nos precatórios liberados, né? Então você já entraria provavelmente nos precatórios, acima de 60 salários mínimos. Mas aí fica essa dúvida, né? Porra, peraí. Então, pro voto do ministro Alexandre de Moraes, que quase não fez ressalva, é 1. Voto da ministra Rosa Weber, que limita os atrasados desde dezembro de 2019, tem ela e o Edson Fachin. Então tá 1, 2 e
o voto do ministro Cristiano Zanin. Fala para reconhecer a nulidade do acórdão do STJ, determinar a remessa dos autos para o STJ para que seja realizado novo julgamento. E se ficar vencido nesse ponto, se não voltar para o STJ, ele determina modular os efeitos da decisão desde 13/12/2022, restando expressa a impossibilidade. Revisão de benefício previdenciário extinto. Isso aí tá certo, todos os ministros votaram a favor disso. E também a impossibilidade de rescisão das decisões transitadas em julgado, que, à luz da jurisprudência dominante, negaram o direito à revisão, aplicando as parcelas posteriores 13/2. Então, você está vendo que são ações judiciais que negaram o direito à revisão? Não é quem conseguiu o seu benefício na justiça. Ah, eu me aposentei por, sei lá, invalidez, mas eu tive que entrar na justiça. Não. Quem está limitando aqui está falando que, à luz da jurisprudência dominante, negaram o direito à revisão. Então, quando você pediu revisão lá atrás, mas quase ninguém sabia da revisão da vida toda antes de 2019. Muito difícil. E os advogados sabiam, mas tem advogado que nem sabia, vou falar bem a verdade. Mas, assim, fala a verdade, aposentado. Antes de 2019, você sabia? Então, sendo que as cláusulas depois devem ser corrigidas a partir de 13/2/2022. E então, o principal ponto é voltar para o STJ. E esse terceiro ponto aqui, ó, revisão e pagamento de parcelas dos benefícios quitadas à luz e ao tempo do entendimento tão vigente, vedando-se por consequência o pagamento de parcelas pretéritas. Ou seja, tirando os atrasados antes de dezembro de 2022. E aqui a gente já tem 3 votos. Ministro Cristiano Zanin, Barroso e o Dias Toffoli. O problema, pessoal, é que os outros ministros que faltam votar, a maioria entendeu pela tese da nulidade do acórdão. Dos que faltam para votar, eu tô falando. Porque no julgamento do mérito foi 6-5. 5 votos vencidos. Só que aí você tá rediscutindo o mérito, né? E aí o STF vai estar reescrevendo a lei. Não tem o que falar aqui. O STF vai estar reescrevendo a lei do modo que quiser. Porque, ó, o ministro Alexandre de Moraes falou aqui, ó. Como que, né, os ministros, eles têm muito conhecimento, os assessores deles são juízes convocados dos tribunais. Então, você vê que, nossa, um juiz lá em Minas Gerais está fazendo um bom trabalho. Ele convoca para ser assessor de ministro do STF. Então, não é assessor, né, assim, pô, não é despreparado. São juízes que concursaram, estudaram um monte para passar no concurso. Então, assim, olha o nível de conhecimento jurídico que a gente tem. Não tem desculpa para o que está acontecendo. Não é falta de conhecimento. Como que o ministro Alexandre de Moraes coloca isso e o Zanin fecha os olhos para essa realidade? Ele fala, ó, não há que se falar em omissão no julgado. Não há que se falar. Ele fala, ó, o STJ conferiu uma interpretação teleológica. Ele só interpretou de outra forma. Ele não declarou inconstitucionalidade. Ele não afastou incidência de norma nenhuma. Ele procedeu uma mera exégese da norma, uma interpretação da norma. Quem afastou a incidência foi o INSS e o STJ veio corrigir. Ele veio, em vez de afastar a incidência de uma norma, que é o que o Zanin está falando e o INSS está falando, ele não afastou a incidência de uma norma, ele trouxe uma norma que não vinha sendo aplicada. Por quê? Porque temos 2 regras existindo ao mesmo tempo. O seu vizinho pode ser que incluir as contribuições anteriores do 94 seja melhor, e para o seu outro vizinho pode ser que depois de 94 que é melhor.
porque ele virou gerente, ele subiu de cargo. Então, as duas regras existem ao mesmo tempo. Se o STJ tivesse afastado uma das normas, aí não seria possível aplicar só de 94 em diante, mas ainda é possível, porque as duas normas existem ao mesmo tempo. Então, ele não declarou inconstitucionalidade, seja da regra permanente, seja da regra de transição. Isso aqui é o ministro Alexandre de Moraes falando. Autor de livros de direito constitucional. Será que ele não sabe o que ele está falando? É isso que o Zanin quer dizer? Isso que o INSS quer mostrar? Que o ministro Alexandre de Moraes não sabe o que está falando, pessoal? Comenta aí o que você acha. Porque, ó, ele deixou muito claro. Olha o tamanho do parágrafo aqui que ele faz para explicar. Consequentemente, não há necessidade de declaração pela maioria absoluta da Corte Especial da STJ. Por quê? Artigo 97 lá, cláusula de reserva de plenário. Quer dizer que algumas matérias estão reservadas ao plenário da Corte, né? Mas o STJ ele não declarou inconstitucionalidade, então o julgamento poderia sim ter sido feito pela primeira turma, como aconteceu. E, mais, o STF tem firme jurisprudência nesta corte, no sentido de que não viola essa cláusula de reserva de plenário, o artigo 97, não viola a decisão que se limita a interpretar a legislação infraconstitucional sem negar-lhe vigência. Então, quem é um pouco mais atento, tá vendo o seguinte, fala, pô, mas peraí, ô, professor, mas essa discussão já teve lá 1º de dezembro. Eu assisti, o professor Nakamura estava lá, eu assisti essa discussão. Por que eles estão discutindo de novo? Pois é, não pode discutir de novo, não pode discutir o mérito nos embargos de declaração, mas é isso que estão fazendo. E o ministro Alexandre de Moraes, muito bem, teve que defender o óbvio. O óbvio também precisa ser dito, ele teve que defender o óbvio aqui. Aí o INSS sustenta, né, que Marco Aurélio, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Rosa Weber e o Alexandre de Moraes votou a favor, só que o Ricardo Lewandowski não se pronunciou sobre esse ponto. Razão não assiste ao INSS, pois ao final do julgamento, o voto que proferi foi acompanhado pelos ministros citados acima, sem qualquer ressalva. Sem ressalva. Ricardo Lewandowski assinou embaixo. No julgamento dos precatórios, o Zanin, ele só assinou embaixo. Aí vai falar que teve omissão também, ô Zanin? Que isso? No próprio julgamento da revisão da vida toda, alguns ministros só acompanharam a divergência. Aí por que que... quando é para acompanhar a divergência, aí vale o voto na íntegra. Aí quando o Ricardo Lewandowski acompanha o Alexandre de Moraes, aí, não, houve omissão. Houve omissão. Nossa, o Ricardo Lewandowski, né, com tamanha sabedoria, tamanho conhecimento jurídico, ele deixou de se manifestar. Quem deixou de se manifestar? Eu já mostrei aqui na tela ele reiterando o voto dele. Até o microfone caiu aqui, rapaz. Eu não. Porque se a gente tivesse perdido lá no dia 1º de dezembro, eu já ia achar, né? Mas assim, a gente ia entender, ia ter os embargos, beleza, mas ia ficar menos pior. Agora, aqui, pessoal, aos 45 do segundo tempo, você querer jogar uma dessa pra cima da gente, pra cima dos aposentados que já estão esperando tanto tempo pra receber essa revisão e daí agora querer mudar tudo? Aí o ministro Alexandre de Moraes teve que se manifestar sobre o óbvio, né? Aqui também, ministra Rosa Weber teve que se manifestar. Ela fala aqui do julgamento do STJ e tudo mais. Aí ela só divergiu um pouquinho aqui, né, do ministro Alexandre de Moraes, mas também fala que o STJ analisou a questão
só mediante a concernente hermenêutica jurídica, né? Uma forma de interpretação jurídica, sem se valer dos argumentos constitucionais. E o STF, de outro lado, à luz do direito adquirido, entre a exação, contribuição previdenciária recolhida e o benefício a ser pago, compreendeu que o beneficiado pode optar pela regra definitiva ou transitória de acordo com a que lhe gere o maior benefício. Então, o artigo 3º não foi declarado inconstitucional. Não há que se falar em mudança de jurisprudência do STF. Ela entende que o STJ mudou de jurisprudência porque o INSS puxou um julgado antigo que o STJ tinha negado. Mas em nenhum momento, o que ela faz, ela não fala para voltar para o STJ o julgamento, ela fala só que ela adota um marco temporal diverso. Ela fala, eu acho que desde 2019 é que tem que considerar aqui a mudança aqui. O INSS acentua de forma curiosa. Olha o termo que a ministra Rosa Weber utilizou. O INSS acentua de forma curiosa que a tese firmada pelo STF seria inovadora. Mas aí eu já nem sei o que falar mais. A jurisprudência já tinha sido adotada aqui pelo STJ, 17/12/2019. Não tem nada que voltar para STJ, pessoal. É assim, parece que esses ministros aqui, então, Rosa Weber, o Edson Fachin, o Ricardo Lewandowski, o Marco Aurélio, o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia. Então, parece que não vale de nada. Vai colocar os votos deles aí no esquecimento? Eu não tô entendendo. Como é que lá atrás o Nunes Marques sozinho quis pedir destaque para derrubar o voto de todo mundo, que todo mundo já tinha votado. Agora o Zanin vem com essa para derrubar o voto da maioria, que já teve aqui a vitória dos aposentados. Como é que é essa história que um ministro quer se sobrepor aos outros? E os ministros não vão fazer nada mesmo? Vão deixar isso acontecer? Eu acho que não. A questão de ordem está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Essa questão de ordem que fala aqui do voto apresentado pelo ministro Cristiano Zanin. Só que o mais novo ministro desta corte altera o voto do ministro Ricardo Lewandowski. O Ricardo Lewandowski já tinha votado e voto de ministro aposentado é válido. Pela sapiência e sensatez do ministro Ricardo Lewandowski, chega a ser irônico considerar que tenha despercebido o ponto amplamente debatido em plenário virtual e presencial. Ponto este que foi inclusive objeto da sustentação oral do INSS. Então já foi discutido no mérito, gente. Não poderia estar sendo discutido nos embargos de declaração. A modulação de efeito, sim. Eu já tinha antecipado isso. O STF já permitiu que a União, a AGU, peça a modulação de efeito só nos embargos de declaração. Isso tudo bem. Vai limitar os atrasados? Não vai limitar? Vai limitar desde 2019? Tá, isso não concordo, mas assim, isso pode ser discutido, tá? Isso pode ser discutido. Isso não é tapetão, não é mudar a regra do jogo. Isso pode ser discutido. Agora, voltar a discussão aqui para jogar um artigo 97 da Constituição para voltar. E os ministros do STJ também. Então eles não têm conhecimento do que eles estavam fazendo, INSS e ministro Zanin? E ministro Barroso e ministro Dias Toffoli agora, acompanhando. Então peraí. Porque parece, um erro, assim, entre aspas, um erro bobo. Você acha que passaria despercebido, pessoal? Sério mesmo? Não. Então peraí. Então quem tá certo é só o Zanin aqui. Peraí, gente. Pra que 11 ministros do STF? Aposenta os 10. Deixa só o Zanin. O Zanin é o novo STF. Pronto. É isso aí, pessoal. Aposenta todo mundo. Deixa o homem lá fazer o que quiser. Então aqui, que negócio que é esse? Um ministro vai se sobrepor
a uma decisão tomada no plenário que ele nem participou. É sério isso? Não, não é sério, não é sério. Não, questão de ordem aqui, pessoal, vai derrubar por terra, não é possível. E por quê? Porque tá na mão do relator. E quem que é o relator? É o ministro Alexandre de Moraes, que tem entendimento contrário. Agora, uma coisa que talvez não tenha ficado claro, né? Tem gente em dúvida, é que o ministro Alexandre de Moraes, ele não vai decidir a questão de ordem sozinho, tá, pessoal? Ele vai colocar para julgamento. Ou ele precisa colocar para julgamento, né? Até o momento ainda. Mas tá aqui, ó, Ricardo Lewandowski acompanhou o relator, ó, sem ressalvas. Acompanhou de novo sem ressalvas. E ele começa, senhora presidente, eu vou reafirmar o voto que proferi no plenário virtual. Reafirmou o voto. E acrescentou argumentos, mas ele reafirmou tudo que já havia sido dito, pessoal. E eu vou falar a verdade pra vocês. Os ministros que estão votando contra, eles sabem disso. Eles sabem que o ministro Ricardo Lewandowski não foi omisso, pessoal. Oh, sério mesmo? Não é possível. Não é possível. Tanto o STF como o STJ entendem que não se verifica contradição, omissão ou obscuridade no acórdão por força de comparação entre votos vogais. Já tem vários julgados aqui falando que quando acompanha o voto, tá aqui, ó. O ministro Ricardo Lewandowski foi enfático, ambas as vezes, falando do entendimento de aplicação de regra de transição e regra nova. Até aqui, permitir o voto do ministro iniciante é violar o regimento interno dessa casa. Tá aqui na tela, pessoal. E aí tem as várias normas que impedem o voto do ministro Zanin. O que ele poderia discutir é sobre fato novo, e o único pedido novo seria a modulação de efeito. Então, só sobre isso ele poderia se manifestar. E, novamente, aí tem que entrar no mérito, tem que falar que não teve nulidade aqui no acórdão do STJ, né? Porque parece que o óbvio precisa ser dito. E tá nas mãos aí do ministro Alexandre de Moraes. Um verdadeiro absurdo. Eu ainda acredito que vai dar certo, mas é difícil, né, pessoal? É difícil. Eu leio os comentários, né, e tem gente já jogando a toalha e realmente é difícil, pessoal. Se voltar pro STJ, tem gente que fala, se voltar pro STJ é mais 5 anos de espera. O pior, pessoal, é que se voltar para o STJ e depois voltar para o STF, aí os ministros que eram a favor já se aposentaram, né? Rosa Weber, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski. Os ministros que eram a favor do pedido dos aposentados já se aposentaram. Que Deus te abençoe grandemente. Eu continuo na luta. E você, tá junto? A gente não vai deixar isso aqui acontecer. Se fosse lá atrás, é uma coisa. Agora, declarar o mérito, dar o voto favorável, decisão favorável, publicou acórdão. Aí, agora, um novo ministro que nem participou do julgamento, um ministro querer se sobrepor à decisão dos outros, aqui não. Aqui não. Respeitem o direito dos aposentados. E mais, paguem os aposentados, porque os precatórios já estão confirmados. Vai dar certo, pessoal. Que Deus te abençoe grandemente. Inscreva-se nesse canal para continuar se informando e fazendo parte dessa luta. E até a próxima.